Se você quer aprender a ler muito mais e bem mais rápido, fica até o fim desse vídeo que você vai ficar craque nisso. Olá, meu povo, bem-vindo a este canal. Hoje eu vou te dar as dicas de como ler mais rápido. E essas dicas são baseadas nos ensinamentos do Tim Ferriss, um dos autores favoritos da minha vida e criador do livro Trabalhe 4 Horas por Semana, que é um livro que eu sempre recomendo para vocês. Eu particularmente acho muito importante você estudar e você estar estudando frequentemente, como se fosse um hábito de beber água. Só que eu sei que às vezes, dependendo da sua rotina, isso fica cada vez mais difícil. Primeiro, porque muitos não têm o hábito da leitura e segundo, porque o tempo está cada vez mais encurtado mesmo. Então você precisa criar algumas técnicas para possibilitar que você consiga ler mais e uma dessas técnicas é ler mais rápido. Tem alguns livros que particularmente eu quero, saborear cada palavra, eu quero como se eu sentir que eu estou conversando com o próprio autor, mas nem todo livro precisa ser dessa forma, né? Tem alguns livros que a gente precisa extrair aquele conteúdo o mais rápido possível para aplicar, às vezes para uma prova, às vezes para um estudo de um concurso, de alguma coisa, ou simplesmente porque você não quer perder muito tempo com aquele livro, mas você precisa aprender muito rápido. Então é para esse tipo de leitura, dessa leitura que você não deseja saborear o livro, que você precisa aplicar essas técnicas aqui que eu vou dizer para você. Porque, gente, assim, quando você está apegada a um livro, quando você sente o prazer de ler aquele livro, né, de ler aquela leitura, não existe a necessidade da pressa, né? Assim, não teria orgulho nenhum de dizer tipo assim, eu leio 5 livros por mês e eu leio super rápido. Cara, eu só teria orgulho de dizer isso se eu realmente extraísse aquilo que eu quero. Então, não é sobre só ler mais rápido, mas é ser mais efetivo naquele seu objetivo. Acho que deu aí para entender, mas eu vou te ensinar aí para você ler mais rápido quando você quiser, no livro que você quiser. A primeira técnica que ele dá para você ler mais rápido é você dar uma olhada super rápida nas 2 páginas inteiras. Para que serve essa escaneada na página? Para você ler os títulos maiores e os subtítulos, para o seu cérebro já dar uma entendida do que é que vai ser falado ali aquele livro. Não é algo de fazer assim, ó. Não, é algo rápido mesmo, dá uma olhada aqui nas 2 páginas rapidinho e começa a leitura. Deu para entender, né? Ele chama isso de uma pré-leitura, né? Pré-leitura das 2 páginas. A segunda dica é utilizar a caneta ou o dedo para ler. Sei que a gente tem o hábito, tipo, já consigo ler, já não me perco com facilidade, sou focada. E aí a gente vai lendo de forma normal, sem passar o dedo, sem passar nenhum objeto. Só que o que é que acontece quando a gente faz isso? Às vezes, nosso olho dá escapada da linha. Isso pode acontecer várias vezes e a gente nem percebe. Então a gente tem que se realocar onde estava parada a leitura. Isso tudo faz você perder tempo. Sei que em 2 páginas você não pode sentir tanta diferença nisso, mas imagina isso repetidamente em um livro dessa grossura. Vai fazer com que você perca muito tempo de leitura. Por isso que é muito importante que quando você leia rápido, pode ser uma régua, pode ser um cartão, pode ser uma caneta ou a ponta do dedo. Isso vai ajudar você não se perder e ler cada vez mais rápido. A terceira dica que ele dá é diminuir a subvocalização. O que é isso? Muitas pessoas têm o hábito de ler na cabeça, tá? Eu vou só dar aqui um exemplo, mas fazendo isso na cabeça. Dessa forma, você está cogitando anunciar a peça a eles que me mandem palavra por palavra. Quando você vai fazendo isso, isso vai diminuindo o seu ritmo de leitura. Qual é a sugestão dele? Em vez de você ficar olhando palavra por palavra, como algumas pessoas são ensinadas a ler, você lê em grupo de 3 a 5 palavras. No começo pode parecer estranho, mas quando você começa a olhar, em vez de olhar palavra por palavra, a olhar esse grupo, é meio que você lê tudo ao mesmo tempo. E seu cérebro, ele precisa se exercitar a fazer isso. Não vai ser uma coisa natural no começo, porque a gente não é ensinado dessa forma. Mas a ideia é, em vez de ler, você está cogitando anunciar a peça a eles, entendeu? Não é desse jeito que eu tô falando, é mais o teu olhar. Em vez de você focar palavra por palavra, você focar em grupos de palavras na linha.
Pode parecer estranho, mas vale a pena você tentar. Vai ver como vai fazer diferença. A quarta e última dica é a prática e a repetição. Não adianta você ver esse vídeo, gostar das técnicas e não utilizar, tá? Porque no começo vai parecer uma coisa antinatural, né? Não, vai ser uma coisa que você vai ter que ficar se lembrando direto ali para você conseguir ler o livro rápido, tá? Mas quando você vai exercitando, botando em prática, vai ficando cada vez mais fácil. E, gente, isso é super real. Eu não vou lembrar qual era o aplicativo que eu usava na faculdade. Mas, quando a gente estava com muita pressa de estudar algumas coisas, a gente usava uma ferramenta na internet, não vou lembrar o nome, mas que você jogava o PDF, jogava o artigo e ela ficava passando em 1 segundo as palavras. Então era só um quadradinho assim e ficava aparecendo as palavras do artigo assim, bem rápido. Coisa de louco, né? Eu também achava coisa de louco, era desespero para estudar. Mas a gente conseguia ler um artigo muito mais rápido mesmo, e era em inglês, em português, e de forma simples. É a mesma coisa, esse sistema ele imita a mesma coisa do que essas técnicas que o Tim Ferriss está utilizando. Pode parecer loucura, pode parecer estranho no começo, mas funciona. Uma ideia para vocês terem, um livro desse aqui, se você procurar audiobook, dessa grossura mais ou menos, ele demora cerca de 5 a 6 horas para você ler. Então imagina aí que você tirasse um dia todo aí para ler um livro desse. É muito raro que alguém consiga fazer isso, porque necessita de muito foco, mas para pensar aí, quanto tempo você demora para ler um livro desse? Que é um livro simples, mas tô falando mais ou menos nessa espessura. Aí deve ter quantas páginas? Acho que não é tanto não. Que tem 400 páginas. Poucas, mas tem muita coisa aqui sem palavras. Então, pensa aí quanto tempo você demora para ler um livro desse antes de passar por cima dessas dicas. Porque, cara, se essas dicas aqui te ajudarem a ler um livro desse muito mais rápido, imagina a quantidade de coisas que você vai poder aprender ou quanto conteúdo você vai precisar vai poder adiantar se você estiver na faculdade, na escola ou até mesmo estudando aí para alguma certificação ou concurso. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado, eu espero muito que você não só assista esse vídeo, mas coloque isso em prática antes de fazer qualquer julgamento. E sério, como uma pessoa que lê bastante livros, eu te garanto que isso vai fazer uma grande diferença. E se você gostou desse vídeo, por favor, não deixa de curtir, colocar aqui seu comentário se você tem alguma técnica que faz, que você vê que funciona e compartilhe aí esse vídeo com outras pessoas para continuar ajudando o meu canal a crescer. Tenha uma vida mais simples, tenha uma vida mais enriquecedora. Até o próximo vídeo desse canal. Até mais!